Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre comprar versus alugar um imóvel, onde estarei falando sobre como essa decisão pode impactar a nossa vida financeiramente, ressaltando não só a parte financeira, mas como também a parte emocional que envolve a aquisição desse tipo de bem, de um imóvel que para muitos se trata de uma grande conquista na vida. Então, se liga no vídeo e roda a vinheta. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like no final para eu saber se esse vídeo foi relevante para você, se fez sentido para você, para assim fortalecer aqui o canal e fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Esse tema gera uma grande discussão pelos que acham que alugar um imóvel é melhor do que comprar ou que vale a pena comprar um imóvel por ser algo que vai além de dinheiro, pois para muitos a casa própria é uma grande conquista na vida. Bom, vamos começar a entender justamente o ponto dessa questão entre comprar e alugar, que vai muito além do que a gente vive hoje. Se a gente parar para pensar do ponto de vista financeiro, comprar talvez não seja a melhor decisão. Só que do ponto de vista emocional, que a gente vem carregando ao longo de anos e anos, desde a época pré-histórica, que se a gente parar para pensar, os homens da pré-história não possuíam moradia fixa, eram nômades, e nessas condições eles usavam as cavernas e grutas para se abrigarem. Então a caverna, a gruta, é o que a gente considera como casa hoje em dia, que nos traz um sentimento de segurança. Guarda essa palavra, porque esse sentimento de segurança, acredito ser um dos sentimentos mais fortes do ser humano, onde todos buscam por esse sentimento de paz, de tranquilidade, proveniente da segurança, de possuir aquele local que te abriga, estando até mesmo disposto a pagar o preço necessário, ou até mesmo que não tem, para adquirir esse sentimento de segurança. Então esse sentimento de possuir a casa própria veio desde a época pré-histórica e que foi tomando forma e sentido ao longo do tempo, que foi se modernizando e que persiste muito forte na nossa cultura, onde isso foi sendo passado de geração em geração até chegarmos nos dias de hoje, onde muitos optam por comprar uma casa própria, por financiar, por se endividar para ter a casa, que foi originado lá naquele sentimento de segurança a qual eu citei. E compreendido esses pontos de toda essa origem que circunda a aquisição de um imóvel, vamos pensar em 3 cenários, trazendo o que mais faz sentido para cada um deles, com seus pontos positivos e negativos, ressaltando que aqui você terá sempre 2 opções para escolher. Então vamos lá, o primeiro cenário. Estou começando a minha vida profissional, ganho um salário de R$ 2.500 e não tenho dinheiro para comprar uma casa. Moro na casa dos meus pais e estou querendo sair. Então, mediante esse primeiro cenário, nós vamos ter 2 opções. A primeira opção, continuar morando na casa dos seus pais, juntar a quantia para dar a entrada no imóvel e financiar o restante, onde provavelmente você vai optar por aquele financiamento de 30 anos. Matematicamente não é a melhor opção, mas acompanhe aqui comigo na planilha que eu vou te mostrar. Bom, então como eu mencionei aqui no primeiro cenário, o salário é de R$ 2.500, a nossa primeira opção é juntar a quantia para dar de entrada e financiar o restante do imóvel em 30 anos. O valor do imóvel que eu pesquisei foi um imóvel aí mais ou menos de 50 a 60 metros quadrados, seja casa, seja apartamento de 2 quartos. Eu fiz uma pesquisa aqui pela região norte fluminense do Rio, aqui na região de Campos. Então eu cheguei a aproximadamente esse valor de 200 mil. Teve imóveis mais caros, teve imóveis mais baratos, mas para nível de exemplo aqui, eu vou estar utilizando esse valor de 200 mil, que eu acho um valor consideravelmente razoável aí na média. Então, o tempo de financiamento, 30 anos. Eu fiz a simulação na Caixa, até pelo programa Casa Verde Amarelo, e dando esses dados da minha idade, dando esses dados do salário de 2.500, sem ter nenhum tipo de FGTS ou alguma coisa do tipo, esses foram os valores passados pela própria simulação, tendo que dar um valor de entrada de R$ 103.299,02 e financiando o restante do valor de R$ 96.700,98. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho as parcelas do primeiro mês até o mês 360. São 30 anos, onde o valor final ele é zerado, né? Você adquirindo um imóvel financiado agora, você vai estar terminando de pagar lá em fevereiro de 2052. Financiando aí por 30 anos. É bastante tempo. Então tá aqui discriminado todas as parcelas. Eu não vou passar porque são 360 parcelas, mas esse é o cenário, né? O que importa aqui são os valores. Você estaria dando o valor de entrada de 103 mil, financiando o restante, os 96 mil,
Agora vamos de fato aos valores que realmente importam e que a gente tem que ficar atento, onde muitas pessoas acabam ignorando, né? Que são o valor total das parcelas. O que eu fiz? Eu peguei da parcela 1 até a parcela 360, todas as parcelas, e fiz a soma, dando o valor total de R$ 185.468,98. Esse é o valor total das parcelas que você vai pagar, referente ao valor de R$ 96.700. Ou seja, se você pegar o valor total das parcelas e somar com o valor que você deu de entrada, porque esse dinheiro vai sair do seu bolso para dar de entrada, esse imóvel de 200 mil vai estar saindo a 288.768. Logo, você vai estar pagando 88.768 só de juros, apenas de juros. Ou seja, quase a metade do valor do imóvel só de juros. Ou seja, você vai estar pagando aí praticamente um imóvel e meio, né? Vamos dizer assim, onde esse meio é praticamente só de juros. Então, esse valor que eu gostaria de ressaltar, onde eu disse que matematicamente não seria tão viável, né? Não seria tão positivo fazer esse tipo de financiamento. Então, esse foi o exemplo do primeiro cenário na primeira opção. Bom, agora na segunda opção ainda desse primeiro cenário, você pode manter um custo de aluguel, já que você está querendo sair da casa dos seus pais, e investir a outra parte do seu salário para em um momento mais propício e em um melhor momento você realizar a compra desse imóvel. Acompanhe também aqui mais uma vez na planilha. Bom, então, mais uma vez, primeiro cenário, salário continua, né, 2.500. A nossa segunda opção agora é manter um custo de aluguel e investir a outra parte do dinheiro. Bom, aqui não só custo de aluguel, né, eu coloquei os custos pertinentes quando você sai da casa dos seus pais, você vai morar sozinho. Então, o custo de aluguel foi R$ 500, que, né, varia aí entre 0,3% e 0,5% do valor do imóvel. Então, eu até fiz uma matemática do seguinte: um imóvel para você morar sozinho, um bom imóvel aí de R$ 120 mil, se você multiplicar ali por 0,4%, né, entre 0,3% e 0,5%. Esse valor chega a R$ 480. Aí eu arredondei para R$ 500. A alimentação, né? Você vai ter que se alimentar, é óbvio. Então, botei a média de R$ 500. E outros custos fixos também, de internet, luz, gás. Então, você vai também arcar com esses custos, dando um total aí de um custo de vida, né, de certa forma, de R$ 1.250. Também observação importante, supondo que esse imóvel já possui mobília e eletrodomésticos, geladeira, fogão. Então, esses são os custos fixos, os custos que você vai ter que arcar ao sair da casa dos seus pais. Então, para continuar a nossa conta, tem que incluir, é óbvio, um lazer. Você gasta aí, sei lá, R$ 250 por mês, talvez para fazer aquele lanchinho ali, final de semana, ou tomar uma cervejinha. Eu sei que pode ser um valor pequeno para muitos, mas se você está com foco, se você quer realmente ir atrás do seu objetivo, você vai ter que abrir mão de alguns gastos. Então, acho que 250 está razoável para o nosso exemplo. Então, um salário de 2.500 vai te sobrar aí R$ 1.000 para investir. Ou seja, é um valor bem pertinente, porque isso representa 40% do seu salário. Então, investir 40% do salário é algo muito positivo. E eu acredito que você consiga, porque a minha meta, inclusive, era investir 2/3 do meu salário. Então, a minha meta era investir 66% do meu salário. Teve ano que eu consegui, teve ano que eu não consegui tanto, mas sempre ficou naquela média ali. Então, investir aí 40%, 50%, 60% do seu salário, quando você está focado, você consegue tranquilamente. Então, vamos lá. Agora, com esses R$ 1.000, o que a gente vai fazer de investimento? Só para deixar mais claro aqui, que existem variáveis importantíssimas aqui, que é a taxa de rendimento, que é quanto você consegue rentabilizar com esse investimento no mês ou no ano, né? Então, aqui para o nosso exemplo, eu vou estar usando a taxa de 1% ao mês de rendimento, que é bem factível também, e você aportando todos os meses R$ 1.000. Então, vamos lá para ver como que fica esse investimento no longo prazo. Então, assim, em um ano, né, 12 meses aqui, você vai ter R$ 12.682,50. Já pulando aqui um pouco mais, em 3 anos, né, 36 meses, você vai ter R$ 43.076. Em 5 anos, né, 60 meses, você vai ter R$ 81.669. Lembrando que o investimento, né, ele rende a juros compostos, por isso que a gente vê os valores crescendo de forma exponencial. Então, rende juros sobre juros, então é aquele efeito bola de neve, né? E em 10 anos, né, em 120 meses, você vai ter o valor de R$ 230.038. Ou seja, você vai ter o valor superior
ao próprio valor do imóvel que você queria comprar de R$200 mil. Você vai ter R$30 mil a mais aí. É claro, ao longo desses 10 anos, possa ser que esse imóvel valorize ou desvalorize, né? Essa média aí, a qual eu coloquei para elaborar o exemplo. Só que a ideia aqui é você entender justamente que em 10 anos você conseguiu um valor superior aquele valor do imóvel, enquanto você poderia escolher, né, a primeira opção de financiar por 30 anos para pagar aquele imóvel. Então existe uma diferença temporal muito grande que você economiza. Fora que você tendo esse dinheiro investido e morando de aluguel, você tem mais liberdade para poder se mudar, às vezes para uma oportunidade melhor de emprego, que em 10 anos você vai evoluir no seu trabalho, financeiramente, pode surgir novas oportunidades, você vai ter a ideia de aportar cada vez mais por conta de você ser promovido, de conseguir ganhar mais dinheiro. Então, além do fato financeiro, existe esse fato de deslocamento que te favorece morar de aluguel. Bom, agora no segundo cenário, ainda não tenho casa própria, continuo morando de aluguel. Tenho minha vida financeira estabilizada, ganho aproximadamente R$10 mil por mês. Tenho uma boa quantia investida no mercado financeiro, cerca de R$200 mil. E estou começando a minha família, mas não sei se quero continuar morando onde eu estou atualmente. Então, como primeira opção, comprar uma casa. Só que ainda nesse cenário vai ser um pouco complicado comprar um imóvel condizente com as suas necessidades, pois você está começando a sua família e bem provavelmente vai querer um imóvel maior do que se você estivesse morando sozinho, do que se fosse apenas para você, logo sendo mais caro, e você vai se ver na situação de dar um valor de entrada maior, que vai consumir uma parte relevante do seu patrimônio, que com muito sacrifício você juntou, investiu no mercado financeiro, que bem provavelmente já te rende alguns dividendos, te dando uma pequena renda passiva, abrindo mão disso para adquirir o imóvel e, é claro, financiando o valor restante do imóvel. Então vamos mais uma vez aqui para a planilha que eu vou te mostrar. Então, como eu disse, né, o segundo cenário, salário de R$10 mil, já tendo aí uns R$200 mil investido aí no mercado financeiro. A primeira opção vai ser dar uma entrada mínima no imóvel, né, e financiar o restante. Então, como eu também abordei, o valor do imóvel vai ser também mais alto por conta do que eu falei, de você querer construir família, então você vai demandar um espaço maior e tudo mais. Então, eu coloquei também aí na média R$350 mil. Então, o tempo de financiamento de 35 anos. Lembrando que eu também fiz a mesma simulação na Caixa, no programa Casa Verde Amarela. Então, inserindo esses dados da minha idade, o salário, o que eu já tenho de patrimônio, ele deu a opção de financiar por 35 anos, então são mais 5 anos aí, né? Que antes, na primeira opção, foram 30 anos. O valor da entrada também menor, então você pode dar uma entrada aí de R$70 mil e o valor financiado, consequentemente, vai ser aí os R$280 mil. Então, da mesma forma como o outro, nós temos aí a parcela do mês 1 até o mês 420, onde a gente vai estar aqui, ó, zerado. E quais são os valores que a gente tem que se atentar? É justamente o valor das parcelas. Somando todas essas 420 parcelas, chegamos no valor de R$ 740.476,30. Esse é o valor que você vai pagar por financiar 280 mil. Olha só, durante 35 anos. Então, o valor total do imóvel, que é o que você vai pagar de parcelas, com o valor que você deu de entrada dos 70 mil, esse imóvel vai para R$ 810.476,30. Ou seja, o imóvel de 350 mil vai sair por 810 mil. Consequentemente, o total de juros que você vai pagar por esse imóvel vai ser R$ 460.476,30. Só de juros, que é justamente o valor total das parcelas menos o valor que você de fato vai financiar. Ou seja, de fato, você vai financiar 280 mil, só que você vai pagar 740 mil. Ou seja, essa subtração vai te dar só de juros, só o que você vai pagar de encargo de juros, R$ 460 mil. É mais do que o valor do imóvel só de juros que você vai pagar ao longo desse período dos 35 anos. Então, como eu disse, matematicamente fica muito inviável fazer esse tipo de compra. Então, agora vamos partir para a segunda opção desse segundo cenário. Então, como segunda opção desse segundo cenário, a gente pode continuar no aluguel, talvez se mudar para uma casa maior, logo um aluguel mais caro, e investindo a outra parte do dinheiro, do salário no mercado financeiro, conforme já vem no decorrer aí. E olha que interessante que, assim também como eu citei na segunda opção do primeiro cenário, aqui você também vai ter a liberdade de se mudar para uma casa maior, para uma casa melhor,
para onde você quiser, porque aqui você tem condições financeiras para isso e ainda com um valor muito representativo investido, te dando essa segurança financeira. Onde se você continuar nesses investimentos, com o efeito dos juros compostos, isso te levará a valores cada vez maiores. Acompanhe comigo só na planilha como que fica esse cenário. Então, como mencionei, o segundo cenário, o salário de R$10.000, investido já no mercado aí cerca de R$200.000. A nossa segunda opção é manter um custo de aluguel e investir a outra parte do dinheiro. Então, o custo de aluguel aumentou por conta do imóvel, Suponhamos que houve mudança, você se mudou para uma casa maior por conta de família e tudo mais. Também aumentei o custo da alimentação, porque família, acaba consumindo mais alimento, foi para R$800. Outros custos fixos, como internet, luz, medicamentos, utensílios do lar e outros variáveis, como combustível, lazer, que bem provável que nessa fase você já tenha um carro aí, então você vai ter outros custos. Então, um custo fixo total aí da ordem de R$4.000. E, como você ganha R$10.000, arredondando a conta, você investiria aí cerca de R$6.000, que representa 60% do seu salário. É uma bela quantia, é uma bela meta a se fazer. Então, a gente pegando esse valor e investindo da mesma forma, com um rendimento de 1% ao mês, cerca de 12% ao ano, que é algo factível, para níveis de exemplo, em um ano investindo R$6.000 a essa taxa de 1% ao mês, que vai dar 12% no ano, você já vai ter R$76.095,02. Em 3 anos, em 36 meses, você já vai ter cerca de R$258.461. Em 5 anos, em 60 meses, você já vai ter R$490.018. A gente já pode ver que você já passou o valor do imóvel, o valor dos 350 mil, aqui no 5º ano. Como a gente pode até observar, no 47º mês, em torno de 4 anos, você já consegue bater o valor, até ultrapassar um pouco do valor dos 350 mil. Ou seja, em 4 anos, você já consegue, nessas condições, ter o valor do imóvel para pagar à vista, se você quisesse comprar aquele imóvel. E ao longo do tempo, eu nem preciso me estender muito, Lá no 10º ano, em 120 meses, você vai ter o valor de R$1.380.232,14. Então, assim, a gente vê o efeito dos juros compostos nos investimentos ao longo do prazo, como ele é poderoso. Então, finalizamos aqui a nossa segunda opção do segundo cenário. Bom, indo agora ao terceiro e último cenário. Ainda não tenho casa própria, mas tenho minha vida financeira muito bem estabilizada. Já sei que quero morar nesse lugar por pelo menos 10 anos ou mais e tenho condições de, inclusive, comprar um imóvel sem que comprometa mais de 30% de todo o meu patrimônio que construí até hoje. E acredito que aí sim, nesse momento, você tem a liberdade de escolher realizar esse feito ou não, de comprar a casa própria ou não, sendo esse o momento mais maduro em se escolher adquirir esse imóvel. Pois além de possuir condições financeiras muito favoráveis a essa realização, você bem provavelmente já vai estar no estágio da vida, não quero dizer velho, pois cada um conquista suas coisas no seu próprio tempo, onde essa realização pode sim fazer muito sentido em se concretizar na sua vida, pois o dinheiro lhe proporcionou a liberdade que você precisava para chegar bem nesse momento. Sendo assim, agora fica mais leve e coerente fazer essa escolha mediante a sua necessidade e realização, ressaltando que isso não é uma regra, pois nem todos possuem a disciplina para investir, infelizmente. Precisam ter o banco na sua cola com o financiamento que você adquiriu para te cobrar essa disciplina que te falta. Mas para os que têm disciplina e que sabem que existem momentos mais adequados, mais propícios para adquirir as coisas na nossa vida, poderá ser muito premiado ao conquistar o seu imóvel, no tempo necessário, do jeito que você sempre quis, no local onde um dia você sonhou, realizando um sonho de fato. Porque se você financiar o imóvel e não ter o comprometimento de pagá-lo, esse sonho que você antecipou pode virar um grande pesadelo. Se você parar para perceber, nós fizemos aqui a cronologia da vida da grande maioria das pessoas, da sua vida profissional e pessoal. E é nítido perceber que a sua tomada de decisão pode te levar a caminhos totalmente opostos. Pois imagine que lá no primeiro cenário você escolheu a primeira opção. Você hoje moraria em uma casa
que você acredita ser sua, mas na verdade ela é do banco, pois você fez o financiamento desse imóvel em 30 anos com o banco. Logo, você se vê em uma grande dívida, em um imóvel que talvez não atenda mais às suas necessidades, porque está pequeno, ou porque você precisava se mudar por uma outra boa oportunidade de trabalho, mas se viu preso no imóvel, e financeiramente você não teria condições de custear outro lugar para ficar, por exemplo. Agora, em contrapartida, imagine que você foi tomando escolhas na vida de forma semelhante à segunda opção de cada cenário. O tempo passou, já fazem 10 ou 15 anos, e hoje você tem autonomia financeira suficiente para comprar o imóvel do jeito que você quer e onde você quer, pois você está com um burro na sombra, como é dito aí no ditado popular. Mas a gente sabe que a vida não é feita de A e B e de uma escolha certeira que você vai carregar para o resto da vida. Então o objetivo aqui é justamente você fazer um exercício, se colocar lá no futuro e projetar o que você pode fazer no presente para que você chegue realmente no futuro da forma que você deseja, da forma que você almeja. Então espero que você tenha compreendido que o mais importante são as escolhas que você vai tomando ao longo do tempo, onde os exemplos que fizemos aqui foi um padrão que encontramos na sociedade, no nosso decorrer profissional, pessoal, onde em cada ser humano existe uma particularidade, um momento de vida diferente, o que pode fazer sentido para você, para a sua decisão, não vai fazer sentido para outro, e vice-versa. No final, cada um sabe de si e cada um sabe da sua realidade. Mas aqui quis mostrar uma outra realidade que talvez nunca foi apresentada a você, onde você pode conquistar o sonho de adquirir a sua casa própria de uma forma que você jamais acreditaria que fosse possível, do jeito que você realmente um dia sonhou. E perceber que quando você antecipa esse sonho, quer comprar a casa própria em um momento não tão propício, em um momento em que você não tem tantas condições para isso, você paga muito caro por isso. Então é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários se você conseguiu compreender toda essa dimensão que circunda, a aquisição de um imóvel, do porquê financiar ou alugar, dependendo do momento, da circunstância da vida de cada pessoa. E me diz se você está em alguma dessas opções, desses cenários, se você está com imóvel financiado, ou se você está de aluguel e está investindo dinheiro, ou se você também não pensa em comprar casa própria, se o seu objetivo de vida é outro. Então vamos compartilhar e trocar uma ideia por aqui. Sem esquecer de deixar o like para eu saber se esse vídeo foi relevante para você, se fez sentido para você, se agregou de alguma forma. E não deixe de me seguir nas redes sociais. É só colocar Nicolas Rescado em qualquer rede social que você vai me encontrar lá. Só que também todas as redes estão aqui na descrição desse vídeo. Então muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.